Pronto, pronto, começamos a gravar. Então, nós estamos agora no 5º encontro ao vivo. E como a gente estava falando muito conteúdo, nós temos 10 temas aí desde o começo do curso. E o nosso tema de hoje é competências. Então, eu quero trazer uma abordagem bem aplicável ao desenvolvimento humano. E antes eu quero retomar alguns conteúdos que nós já falamos. Então, deixa eu compartilhar aqui o slide para a gente trazer essa rápida reflexão para a gente ir para o nosso conteúdo. Vocês estão vendo a tela? Ok. Então, vamos lá. Começamos aí com as necessidades humanas básicas. Nós falamos bastante sobre isso. Então, rapidamente, eu queria que uma pessoa falasse rapidinho assim uma lição que ficou sobre as necessidades humanas básicas. Qual o aprendizado principal sobre esse tema? Quem quer falar? Calma, gente, um de cada vez. Para não dar bagunça. Vamos lá. Cadê a Kelly? Cadê? Fernanda. Vamos lá, Tássia também. Necessidades humanas básicas foi o primeiro, né? O início de tudo. E aí, o que ficou? Necessidades humanas básicas. Uma coisa, não precisa trazer aquele resumão todo, não, mas uma coisa que ficou sobre as necessidades humanas básicas, que é importante. O que a gente pode tirar como aprendizado disso? Vai, Fê, pode falar, Fê. O aprendizado Isso. é que os comportamentos, eles atendem às necessidades. Quando a gente entende as necessidades básicas, a gente pode descobrir o que está por trás dos comportamentos. Muitas vezes esses comportamentos podem ser positivos, aí eu atendo uma necessidade de conexão, de segurança, de reconhecimento, significância, de variedade. Mas às vezes pode não ser positivo ou negativo. Então, quando a gente entende as necessidades, a gente pode usar perguntas para entender por que a pessoa está falando, agindo, do comportamento que ela está fazendo. E aí a gente tem que é como se desse um passo para trás e a gente deixa eu entender esse comportamento, porque todo comportamento abastece aquele cofre que a Lailma falou, são 6 cofres, mas os 4 que a gente principais são esses: conexão, segurança, significância e variedade. A lição é, eu conheço agora as necessidades humanas, elas vão ser abastecidas por um comportamento. Aí a gente tem que investigar, porque no fundo, todos nós, a gente se movimenta para atender esses potinhos, esses cofrinhos. E aí, quando a gente sabe o porquê que a pessoa está agindo de tal forma, quer dizer, ela vai atender uma necessidade, eu consigo falar com essa necessidade. Sim. E atender ou negociar essa necessidade. Então, a gente, como gestor, a gente precisa entender mais antes do comportamento, a necessidade. Perfeito. Excelente. Muito bom. É isso que eu quero que fique mesmo. Sabe por quê? Porque quando você fizer um feedback, quando você delegar uma tarefa, uma função, quando for necessário trocar alguém de cargo ou numa tarefa específica que você confia naquela pessoa, é importante entender essas necessidades, porque vai direcionar a sua fala, vai direcionar o seu método de ensino, vai direcionar a sua forma de alinhamento. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Fê. Então, seguindo aqui, sabotadores. Falamos também dos sabotadores. Quem pode trazer para a gente um aprendizado importante? O que ficou sobre sabotadores?
Diga aí. Vai lá, Kelly, Tássia, Débora. Débora também estava, né, nessa aula? Você assistiu, sim, sim, sim. Gilton, se quiser contribuir. Rapidinho, sabotadores. Que ficou? Acho que eu vou usar uma metodologia diferente, sabe? O que a gente lembra de sabotadores Sim. é resistência a mudanças, né? A gente lembra do funcionário reclamão, a gente lembra da terceirizar responsabilidades. Sim, sim. Perfeito. Crítica demais, né? A pessoa Isso, tem uma autocrítica elevada. exatamente. Perfeito. Isso acaba atrapalhando o processo de mudança, né? Então, assim, era para fluir de uma forma, mas a pessoa fica travada, né? Ela se sabota, independente do que acontece do lado de fora. Então, o Gilton falou muito bem de transferir a responsabilidade. Muitas vezes a gente acredita que o problema está no externo, e não é, né? O problema é aqui dentro. Sou eu mesma que defino a forma como eu me comporto. Então, se eu tenho uma percepção que me leva a uma decisão que me atrapalha, então é uma autossabotagem, né? Eu estou me sabotando, não é culpa de ninguém, né? Não é a outra pessoa, não, a responsabilidade é minha. Muito bem, Gilton, muito bom. Vamos lá, agora um outro tema importante, e esse aqui está fresquinho porque foi da última aula, hábitos. Falamos também da criação dos hábitos. Quem pode trazer para a gente aí uma reflexão, o que ficou, o que você leva de aprendizado sobre esse processo? Criação de hábitos, os estímulos que nós damos ao nosso cérebro. O que eu posso ficar de lição sobre esse tema? Quem quer falar? Vamos lá, Rebeca, Débora, Kelly, Tássia. Não sei se a Tássia está ouvindo, tá sem a câmera. Kelly também. Vamos lá, quem quer contribuir? Rapidamente, hábitos. Por que é importante eu me atentar? Por que é importante eu saber sobre isso? Vamos lá, gente. Tá, você quer falar? Pelo amor de Deus, não, não. Cadê a Kelly? Será que a Kelly está ouvindo? Vamos lá. Rebeca. Rebeca também é boa para falar. Oi, tô ouvindo. Quer falar, Kelly, rapidinho assim, o que que você aprendeu, o que que ficou sobre a criação dos hábitos, por que que isso é importante? Eita. Eu sei, mas calma que eu tenho que pensar como é que eu vou dizer. Vamos ver aqui. Pronto. Hábitos. Bom, quando a gente tem um comportamento que a gente incorpora ele na nossa rotina um tempo, tipo, assim, sei lá, uns 20 dias, isso acaba ficando automático na gente. Então, se a gente precisa inserir alguma coisa nova, alguma coisa que não está no nosso hábito, a gente tem que fazer ainda que conscientemente, para que isso passe a fazer uma rotina, enfim, mais ou menos isso. Perfeito, isso mesmo. Ou seja, o que que é importante? Muito bom, muito bom. Eita, o povo tá afiado, coisa boa. Fico feliz. Hábito eu considero como uma reprogramação do cérebro, porque nós somos carregados de cultura, jeito e costumes, e mudar um hábito. Eu lembro que nessa aula, a Laíma falou bastante sobre a linguística, né? A questão de a gente começar a botar em prática a questão da fala,
de escutar, de se ouvir. Então, reprogramar o cérebro é um bom hábito. Perfeito, perfeito. Isso mesmo, Gilton, muito bom. Kelly, muito bom. Então, assim, é importante saber, eu funciono no automático, a minha equipe também. O mesmo funcionamento aqui que rege o meu comportamento enquanto pessoa, também rege o comportamento de cada colaborador que faz parte dessa equipe. Então, se eu entendo que as coisas com o tempo se tornam automáticas, então eu preciso me atentar a esse processo, principalmente quando eu passo por uma fase de mudança. É um exemplo perfeito que está acontecendo agora nesse cenário que nós estamos vivendo. Então, muitas pessoas estão mudando o comportamento para trabalhar em home office. Trabalhar em casa é diferente de trabalhar no escritório, né? E principalmente se você tem filhos, se você tem outras pessoas que moram contigo. Então, para mudar esse comportamento, é necessário repetir, é necessário estimular, é necessário ficar atento ao processo de aprendizado para criar um hábito saudável, né? Então, todo o processo de mudança, se eu tenho esse conhecimento, facilita a minha condução enquanto gestor. Quem trabalha com telemarketing vê muito isso na pele quando muda o script. Né? Muitas vezes o funcionário, o colaborador está acostumado com aquele roteiro, está acostumado com aquele texto. E aí, de repente, vem uma frase nova, vem um roteiro diferente, e ele tem dificuldade de implantar a nova versão. Ele demora um tempo para implantar a nova versão. Então, o gestor precisa estimular. Então, às vezes, deixar aquelas frases ali à vista para a pessoa ficar vendo o que está escrito facilita. Né? Trazer isso no discurso o tempo todo facilita. Trazer o teatro de atendimento também facilita. Então, são técnicas que ajudam as pessoas a terem uma memória, né, que lembre que tem que ser diferente. Né? Beleza. Então, base. A base está seguindo. Muito bom. Então, para hoje, o que que nós vamos falar? O próximo passo disso. Né? O próximo passo disso. Qual é o próximo passo? Desenvolvimento de competências. O que é o desenvolvimento de competências? Fala, ótimo, eu já estou trabalhando no desenvolvimento humano da minha equipe, eu já estou fazendo conversas estruturadas, eu já estou usando técnicas para delegar tarefas, né? Eu já tenho um processo para fazer gestão de mudanças, eu já estou entendendo que cada pessoa tem um time diferente, cada pessoa tem uma fase diferente. Eu tenho que me adaptar, né, e fazer a gestão personalizada. Então, com algumas pessoas eu vou ter um pulso mais firme, tem pessoas que eu preciso ter um pulso mais firme, que eu preciso ter uma linguagem mais dura. Com outras pessoas, não, eu posso ter um tom de orientação, né, de acolhimento, mas eu preciso ter uma gestão personalizada para cada membro da minha equipe, para cada pessoa da minha equipe. Beleza, eu estou entendendo tudo isso. Mas o objetivo é que as pessoas se tornem competentes, cada um na sua função. Afinal, o trabalho em equipe é exatamente isso. Eu preciso ter pessoas diferentes, cada pessoa executando um papel, e no final, o resultado disso tem que ser produtivo. O resultado disso tem que trazer um crescimento, um desenvolvimento, tem que me entregar o meu objetivo. Perfeito? Esse é o funcionamento da equipe. Daí, nós colocamos as pessoas em um treinamento. E as pessoas aprendem de maneira técnica o que precisam fazer. Isso eu estou falando assim, de maneira até empírica, porque tem algumas empresas que não possuem treinamentos estruturados. Então, ou seja, imagina ali que eu tenho um novo admitido na minha equipe. Essa pessoa vem, eu sou o gestor. Essa pessoa vem trabalhar comigo. Ela ainda não sabe desenvolver a atividade dela, vai aprender. Então, algumas empresas já têm um programa de treinamento. Então, essa pessoa vai ali para a sala de aula, fica ali tantas horas com um profissional de treinamento.
Esse profissional vai ensinar tecnicamente como se faz, vai ensinar a cultura organizacional da empresa, vai ensinar o que é importante se atentar, de que maneira nós trabalhamos nessa empresa, quais são os valores dessa empresa. Então, essa pessoa vai passar por um processo para ela entender o que ela precisa fazer, para ela entender como é a empresa. Ok. Outras empresas não possuem treinamento estruturado. Então, funciona assim: contratou uma nova pessoa, entrega para o gestor, e o gestor se vira para treinar, né? E aí, nessa hora, aparece aquela situação de sentar do lado do colega para aprender com o mais antigo como trabalhar. Muitas empresas ainda funcionam dessa maneira. E não são empresas pequenininhas, não. Muitas empresas ainda funcionam dessa maneira. Então, o que acontece? Se você coloca um novo colaborador do lado de uma pessoa que é competente, uma pessoa que está motivada, uma pessoa que está alinhada com o seu modelo de gestão, vai dar tudo certo, né? Mas acontece que nem sempre os membros da equipe estão alinhados dessa maneira. Né? Muitas vezes a pessoa ela é boa no que faz, mas o comportamento dela não ajuda o crescimento da equipe. Tem pessoas que são excelentes no que fazem, mas são pessoas que causam discórdia, que causam desmotivação em outras pessoas. Alguns chamam assim, o laranja podre, né? Já ouviram essa expressão? Tem alguns que chamam laranja podre, tem outros que falam assim, é o bola murcha, né? São pessoas que sozinhas desenvolvem um excelente trabalho, mas não contribuem tanto para o coletivo. É como se ela olhasse só para ela mesma e o resto não tem nada a ver com isso, né? Esse é um comportamento comum que nós encontramos nas organizações. Porém, existe uma crença coletiva que roda por aí, né, as equipes, que diz o seguinte, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, se o seu chefe manda você treinar alguém, você vai treinar, não vai? Você não é doido, né? Eu lembrei de uma trainee que eu tive, ela falou assim, eu não sou doida, né? Não é doido, você tem que obedecer. Ou seja, a pessoa faz, ela até conhece, ela até tem habilidade. Mas no fundo, existem gaps, existem falhas, tem janelas abertas nesse processo. E aí você olha para a sua equipe e vê que tem pessoas muito comprometidas, muito competentes, que entregam resultados. Tem outras pessoas assim, mais ou menos, que fica ali, né, na média. E tem outras pessoas que são muito ruins. E que essas que apresentam resultados muito ruins são o foco dos desligamentos. Percebe? E olha só onde nós vamos chegar. Algumas vezes os que são demitidos porque não apresentam resultado, poderiam ser pessoas que te ajudam a ter um resultado coletivo muito grande. Em contrapartida, tem outras pessoas que entregam um resultado excelente, mas te atrapalha quando você olha para o todo, porque é uma pessoa que desagrega. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas eu já tive na minha equipe pessoas que eram os meus melhores batedores de meta. Gente que batia 130%, 140% da meta. Eram pessoas que, se eu tivesse apertado, assim, vamos dizer, última semana, precisando acelerar o resultado, eu podia chamar eles e falar, olha, estou precisando de tanto. E ali fazia uma campanha, um acordo motivacional com eles, e eu podia ter certeza que eles vendiam. E eles batiam a meta. Eram 3, especificamente, na minha equipe. Mas esses 3
me atrapalhava em todo o restante. Em todo o restante. Então, eu vivi, gente, eu fiquei assim, uns 8 meses refém de 3 pessoas. Porque o meu resultado vinha de 3 pessoas. Eu não conseguia desenvolver o restante da equipe. Depois eu descobri que esses 3 minava todo o trabalho que eu fazia nos bastidores. Entende? Mas eles eram competentes. Eram competentes. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Com profundidade, assim, vamos tirar as camadas da cebola e entrando na equipe com profundidade. O competente e o não competente. De fato, o que é isso? Eu, enquanto gestor, eu preciso me atentar especificamente em quê? Qual é o resultado que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar só relatório gerencial? Né? De que maneira eu posso entender que o meu colaborador, ele é ou ele não é competente? E se tem falha, se tem janela, onde eu vou atuar? Onde eu vou intervir? De que maneira eu vou intervir? Porque a gente está falando de capacitação. Competência tem a ver com capacitação. Mas que tipo de capacitação eu vou levar? É conhecimento técnico? É conhecimentos de habilidade do cargo? É sistema? É processo? O que eu vou levar? É atendimento? Onde eu vou colocar a minha mão para ajudar essa pessoa? Então, ter essa clareza é importante. Então, hoje, nesse nosso encontro, nós vamos entrar aqui nas camadas de competência. Para a gente entender, de fato, quais são os pedaços da competência que eu tenho que entender para eu saber se o meu colaborador está ou não atendendo às minhas expectativas. Então, a primeira parte da competência aqui que eu quero trazer é o início de tudo. É quando eu tenho uma pessoa que não sabe. Se eu pego uma pessoa que não sabe, é muito fácil de trabalhar, né? Eu estou falando talvez de um novo, de um recém-contratado. Ou talvez de uma pessoa que foi promovida, que ela exercia outra função completamente diferente dessa nova. Então, na função antiga, a pessoa era competente, mas nessa nova função, a pessoa precisa se desenvolver, né? Então, pode ser um funcionário antigo, pode ser um funcionário novo. Eu estou partindo do pressuposto de que essa pessoa não tem habilidade para desenvolver sozinho aquela função. Ou seja, a pessoa precisa de acompanhamento, ela precisa de treinamento, ela precisa de orientação, ou seja, ela sozinha, ela não vai conseguir desenvolver aquela função. Então, ela não sabe, ok? Nesse momento, é fácil partir, se a pessoa entende que ela não sabe. Né? Se ela entende que ela não sabe. Agora, se eu tenho uma pessoa que não entende que ela não sabe, aí eu preciso ter um trabalho diferente para eu iniciar um processo de desenvolvimento, tá? Por que eu estou falando isso? Muitos casos de contratação de executive coaching, que é aquele trabalho de coaching para gestores dentro das organizações, muitos gestores foram promovidos para o cargo porque eram bons funcionários, competentes. E a empresa viu uma oportunidade e deu a oportunidade dessa pessoa ser promovida, só que ela não estava preparada para a função, mas essa pessoa não sabia. Ela achava, né, tá com a bola toda porque foi promovido, então vamos lá que eu vou arrebentar a boca do balão e vai dar tudo certo porque eu sou o cara, né? Eu sou a cara. E aí a pessoa começa a exercer a função e ela faz um monte de besteira. Porque ela acha que sabe. Afinal de contas, ela é tão boa que ela foi promovida. Quem aqui trabalha com capacitação? Acho que a Tássia já trabalhou, a Andréia trabalha com capacitação, Gilton também, né? Gilton tinha área de capacitação lá na empresa, Fernanda. Vocês já viveram uma situação dessa que eu tô trazendo? Perfeito, perfeito. Porque isso também faz parte do processo. Então, quando a gente fala de capacitação,
não é só a nova pessoa que foi contratada. E esse é um grande erro da gestão. Às vezes a gente olha e vê uma pessoa que ela é tão boa, ela é tão desenrolada, né? A pessoa é comprometida. Se precisar ficar até mais tarde, você pode contar com ela. Se precisar chegar ali com um resultado um pouco mais elevado, você pode contar com ela. Mas essa pessoa, ela precisa de desenvolvimento tanto quanto a outra pessoa que não conhece tecnicamente as coisas. Que algumas vezes a pessoa ela nem sabe que não sabe. Uma vez eu falei isso e a aluna falou, meu Deus, mas que isso, Laima? Como assim? Você não sabe que não sabe? Gente, nós passamos por essa fase, A gente acha que sabe. Ou você percebe assim, caramba, eu não sei. Quando você descobre que você não sabe, é aí que você vê que realmente você não sabe é de nada mesmo. Um exemplo. Quando eu fui tirar a habilitação, eu realmente não sabia dirigir até a hora de fazer a escolinha, né? Porque tem algumas pessoas que o tio ensina, o pai ensina, o irmão, a pessoa já tem uma noção de direção. Eu não. Eu nunca tinha sentado no banco do motorista e falar, vou ligar o carro. Não, eu morria de medo. E fui para a escolinha aprender a dirigir. Eu já sabia que eu não sabia dirigir, óbvio, eu não sabia dirigir. Só que quando eu comecei a fazer a aula, sabe o que é cair aquela ficha e falar assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. Eu posso parar um carro com redução de marcha sem precisar frear? Como assim? Sabe o que é estar fora do radar? Você não tem noção, não tinha noção nenhuma. É nessa hora que a gente percebe que não sabia que você não sabe. Muitos gestores passam por essa situação quando você toma uma decisão com a equipe achando que aquele plano de ação vai ser ótimo, achando que está contribuindo. E todo mundo está te olhando com aquela cara assim, meu Deus, que louco. Como pode uma pessoa dessa estar trazendo uma situação dessa, só que você nem percebeu? Você só vai perceber depois, quando a batata estiver queimando, sabe? Quando o fogo estiver aceso, que você percebe, aí volta atrás e fala, meu Deus, como assim que eu fiz isso? Como assim que eu não percebi tal coisa? Então, esse processo, por que as pessoas não procuram o desenvolvimento por conta própria? É exatamente por esse processo. Porque a gente não tem nem noção, você não tem ideia. E aí faz sentido aquela frase lá do Einstein, que diz assim, quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada que eu não sei. Né? Porque não é tão simples assim. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você mergulha, você descobre um universo de possibilidades, um universo de opções, que você pode tomar decisões diferentes para ter um resultado diferente. Só que na teoria isso é muito simples, mas na prática não é tão simples assim. Então, o primeiro passo para eu fazer gestão de pessoas é entender que antes do conhecimento, antes de colocar a pessoa num treinamento, antes de simplesmente ensinar uma coisa técnica, um conteúdo técnico, essa pessoa precisa ter uma percepção sobre de que ponto ela está partindo, para onde ela está caminhando. Né? Num processo de promoção de cargo, né? de pessoas principalmente que saem de uma função operacional para ir para uma função de gestão, a pessoa ela tem que ir com a consciência de que ela está começando tudo do zero. Que aquele conhecimento técnico, aquela experiência que ela estava levando, não vai servir para ela ter o resultado na próxima função. Percebe? Quando você parte do zero, você se predispõe a aprender. Você se predispõe a aprender. Se você não tiver essa predisposição para aprender, você pode ter um programa de capacitação, uma área de treinamento, com analista de treinamento.
que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vivi essa realidade quando eu trabalhei muitos anos numa seguradora e nessa seguradora, com o passar do tempo, ela foi agregando produtos mais modernos, né? E esses produtos novos, a estrutura técnica do produto era completamente diferente dos produtos antigos. Então, só para exemplificar, imagina que os produtos antigos eram uma conta simples financeira. Se eu tinha 10 mil, né, eu tenho esse capital para eu pagar os benefícios. O dinheiro está ali, eu tiro dali o dinheiro para pagar os benefícios. Agora, se eu tenho uma estrutura diferente, como investimento, por exemplo, que eu não tenho os 10 mil ali na mão para pagar o benefício, que quando eu tiver que pagar esse benefício, eu tenho que tirar esse dinheiro de outro lugar. É diferente a estrutura, completamente diferente a estrutura. E a equipe não vendia o produto novo. Eles não vendiam o produto novo. O produto novo era mais barato. O produto novo não aumentava ano a ano, era taxa fixa. A correção monetária do produto era menor, mas a equipe não vendia o produto. Aí o que nós fizemos? Fizemos um programa de treinamento. Assim, não, então precisamos treinar essas pessoas. Vamos lá, como que é a estrutura técnica? Um dia para ensinar a estrutura técnica. Vamos lá, como que é a técnica de vendas? Entregava discurso escrito, sabe? Discurso de vendas escrito, tudo pronto. Mas a equipe não vendia esse produto. E sabe o que eles alegavam? A gente oferece, eu já marquei cliente, já fiz atendimento de cliente assim, assim, assado, mas eles não querem não, esse produto aí não é bom de venda não. Era um discurso razoável, sabe? Era um discurso razoável. Só que, na verdade, o que acontecia era que a própria equipe não tinha comprado. Eles não aceitavam a nova estrutura. Eles não queriam entender que a nova estrutura era melhor do que a antiga. Percebe? Não adiantava fazer treinamento, não adiantava trazer atuário, técnico, matemático, seja lá quem for, cientista, qualquer pessoa, para ensinar, porque eles não estavam dispostos a aprender. Sabe? É um passo atrás. E é essa influência que acontece quando a gente coloca uma pessoa sentada do lado da outra para treinar. A pessoa vai absorver não a parte técnica, ela vai absorver a cultura da outra pessoa. E o técnico fica para último plano. E aí é fácil olhar um relatório gerencial e ver fulano de tal bateu a meta, muito bom, ele é competente. Ciclano de tal não bateu a meta, ixi, fulano de tal incompetente, não posso contar com ele. Sabe, é como se a gente estivesse definindo rótulos das pessoas. E aí, quando você quer alavancar o resultado, você coloca todo mundo numa sala de aula para treinar e espera que essa pessoa bata a meta no mês seguinte. Percebe? Como a gente está entrando em camadas muito mais profundas. Então, o que eu quero trazer aqui de ensinamento, de reflexão sobre esse processo de desenvolvimento de competências. Que antes de colocar as pessoas em sala de aula, e mais na frente vocês vão ver uma técnica para dividir as equipes, né, por necessidade de formação, por necessidade de capacitação. Mas antes disso, eu preciso ter um passo atrás. Essa pessoa, ela tem que estar disposta, ela tem que estar predisposta a aprender. Porque lembra lá na primeira aula, nós falamos daquela folha em branco. Lembra a folha em branco, toda amassada, cheia de informação, toda rabiscada, cheia de conteúdo. Se eu não tenho espaço para incluir uma nova informação, não adianta eu falar de necessidades humanas básicas, não adianta eu trazer a pessoa para autossabotagem, não adianta eu falar com a pessoa que ela precisa criar um novo hábito, porque a pessoa não tem energia para isso, pelo contrário, a energia dela
é gasta com a resistência. Ela resiste, ela não aceita, ela não quer, ela luta contra o sistema. E entra naquela fase lá do processo de mudança, que é aquela primeira fase da negação. A pessoa não aceita, ela se reúne com o colega do lado para falar mal do gestor, aí ela vai encontrar motivos para justificar que o chefe é ruim, né, que o chefe não está nem aí para ninguém, que a empresa só pensa em números. E aí nós temos os discursos que nós encontramos, né, dentro das equipes, que não é novidade, né? Então, o primeiro passo, esse passo atrás, da pessoa realmente perceber, zerar o cronômetro, zerar o relógio. A partir de agora é uma mentalidade diferente, a partir de agora é uma aplicabilidade diferente. E vamos começar. Mesmo que você tenha um conhecimento técnico que vai ser útil em algum momento, mas não é só isso, né? E eu preciso ter essa visão. Quando a pessoa descobre que ela não é tão boa assim, né? Quando baixa a bola, né? Quando a bola fica mais murcha, né? Nesse momento, é um momento de frustração, é um momento que talvez muitos desistem. É o momento que a desmotivação toma conta. É o momento que talvez a pessoa tem vontade de desistir. E daí nós vemos, eu vejo isso dentro de organizações, gestores falando assim, Laílmar, eu tenho pessoas boas na minha equipe, fulano de tal é muito bom, uma pessoa que é comprometida, chega no horário, né? Ele cumpre o horário direitinho, mas é uma pessoa desmotivada, não sei mais o que eu faço com fulano de tal, não sei o que eu faço mais para motivar fulano de tal está desanimado o tempo todo. Geralmente um grupo de pessoas antigas tem muito essa reclamação. É competente, a pessoa é boa, conhece o sistema, mas não está dando mais, está deixando a desejar. Preciso demitir fulano e contratar ciclano, porque nenhum plano de treinamento funciona para motivar essa pessoa. Técnico ele já conhece, produto já conhece, técnica de venda já conhece, técnica de atendimento já conhece, já sabe mexer no sistema, já sabe fazer atendimento. E aí, eu vou fazer o quê com essa pessoa? Né? De que maneira eu vou impulsionar para que essa pessoa realmente tenha a competência que eu preciso? Então, a frustração, ela é o primeiro impedimento, é o primeiro problema que nós encontramos no meio do caminho. Só que, geralmente, a frustração afasta as pessoas. Afasta, porque fulano de tal ficou entristecido, ficou chateado com tal coisa, então deixa ele para lá, ué, tá sendo pago para trabalhar. Se ele não quer trabalhar, tem uma fila de gente querendo trabalhar, né? Se não quer, tem uma fila de gente querendo trabalhar. Vou fazer processo seletivo. Então, geralmente, a gente joga de lado mesmo. Deixa para lá a pessoa. Ele tem que se virar, tem que levantar e tem que caminhar, né? Mas voltando aqui a um tema que a gente já falou nas aulas anteriores. Assim, tem momento que eu vou precisar demitir? Sim, vai demitir. Se precisar demitir, demita rápido, sem peso na consciência, né? Agora, quando a gente não tem certeza, quando você demite porque não fez o seu trabalho de gestor, mas isso fica ali, fica incubado, vamos assim dizer, né? Ele poderia ter sido desenvolvido, mas não foi porque a empresa não faz, a empresa não tem isso, a empresa, e a culpa é sempre de outro. Só que a responsabilidade é do gestor. Mesmo que a empresa tenha uma área de treinamento, uma área de capacitação, a responsabilidade é do gestor, não é do RH. A responsabilidade é do gestor, não é do analista de treinamento. Então, de que maneira eu posso ultrapassar essa barreira para que, se precisar demitir, eu demita sabendo que eu fiz o meu papel da melhor maneira possível? Porque é isso que faz diferença na vida das pessoas. Quando você ultrapassa essa barreira, as pessoas ficam fiéis. Sabe? Fica tão fiéis que hoje nós temos no mercado profissionais que dizem que negociam até o passe para ir para outra empresa. Tem gestores executivos
que quando eles são contratados por outra empresa, ele já tem um time. E você pode ter certeza que vai dar resultado. E as negociações são diferentes, porque aquele gestor, ele tem nome, ele é reconhecido pelo que ele faz. E o que ele faz? Ele fideliza as pessoas. Sabe, ele desenvolve as pessoas, ele melhora a vida das pessoas, ele contribui para que as pessoas cresçam. Então, olha só o quanto isso agrega na nossa carreira. Olha o quanto agrega na nossa carreira. Porque não se trata só da pessoa fazer a função dela. Não se trata só da pessoa bater a meta dela. Não, mas se trata de uma fidelidade. Se trata de uma carreira que, às vezes, não é constituída em uma única empresa. Às vezes é uma carreira de longos anos de pessoas que trabalham juntas, que são competentes, que apresentam grandes negócios e que trabalham juntas há muitos anos em 3, 4 empresas diferentes. Sabe, o nível de raciocínio que nós estamos trazendo aqui. Então, ou seja, quando nós vencemos essa barreira, nós estamos construindo uma equipe que não é uma equipe só temporária, sabe? Que é uma equipe que vai fazer parte da sua vida, mesmo que você não seja mais o chefe direto, mas são pessoas que vão estar contigo, que você vai poder contar com elas, independente de função, independente do cargo, você tem credibilidade, né? Você tem autoridade e realmente você contribui para o crescimento dessas pessoas. Então, é para a vida toda, sabe? Não é só para uma empresa, para uma função, é para a vida toda. E isso a gente não costuma ver no mercado, né? Então, a frustração, ela antecede o processo de aprendizado. Então, qual a primeira lição que a gente tem que ter aqui? É que o erro, ele não é negativo. O erro nunca vai ser negativo. O erro nunca atrapalha. Sabe o que atrapalha? É a gente bloqueando o fluxo por causa do erro. Isso é que atrapalha. É você rotular a pessoa como incompetente porque ela cometeu um erro. Então, o erro, ele é oportunidade. Se eu tenho esse olhar, olha só como é importante. Eu podia ter trago essa pesquisa, eu não trouxe. Tem uma pesquisa, eu vou compartilhar com vocês um PDF de um livro, nós já até comentamos desse livro aqui nas aulas anteriores, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou compartilhar o PDF dele com vocês. E esse livro fala com propriedade sobre esse processo. Nós aprendemos muito mais com o erro do que com o acerto. Sabe por quê? O erro nos coloca em uma situação desconfortável. E quando eu fico numa situação desconfortável, eu me abro para o processo de aprendizagem. Eu me abro porque eu entendo que eu preciso melhorar. Olha só que parece antagônico, né? Mas isso é a mais pura verdade. Os maiores erros que nós cometemos na nossa vida nos deram as maiores oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, o erro, ele não pode ser impedimento do fluxo de desenvolvimento mesmo de competências. O erro, aliás, ele pode ser o primeiro passo. Então, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que eu preciso desenvolver, que ela precisa melhorar, seria ótimo se ela cometesse um erro. Porque essa vai ser a porta de entrada. E sabe o que acontece? O que grandes gestores fazem? Chamam a pessoa para dar um feedback corretivo, fazem a pessoa se sentir diminuída e para por aí. Sabe, percebe o caminho que não está sendo percorrido? É um caminho que não está sendo percorrido. Eu não estou falando aqui que a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Não, muito pelo contrário. A gente não tem que passar a mão na cabeça. A gente tem que fazer as pessoas terem consciência. Se errou, que ela tenha consciência daquilo. Porque a partir desse momento, ela se abre para fazer de forma correta, se ela quiser.
Mas eu sou só instrumento, sabe? Eu sou só um instrumento para fazer isso acontecer. A decisão é dela, não é minha. Mas eu escolhi ser instrumento para que essa pessoa possa ser melhor, para que ela possa, de fato, ser competente. Então, o processo de aprendizagem vem e, nesse momento, a pessoa pode desenvolver aqui ela pode desenvolver duas vertentes. Qual é a vertente? A pessoa, ela perde totalmente a confiança, ela fica com medo, e a partir do momento que ela fica com medo, ela para de ter relacionamento com o gestor, ela evita o relacionamento com as pessoas, ela tem medo de ser mandada embora, então ela começa a ficar assim, pisando em ovos, em tudo que faz. Então, a pessoa não fala o que ela pensa, né, porque ela tem medo de ser retalhada, ela não contribui, porque ela não se sente segura para contribuir, ela se sente diminuída, e aí acaba o trabalho em equipe. Mina o trabalho em equipe, diminui o trabalho em equipe, né? Ou se eu, enquanto gestor, consigo usar isso como oportunidade e fazer a pessoa se sentir ainda mais confiante com aquele olhar de que eu preciso melhorar e eu vou conseguir. Sabe? Olha, eu errei, isso aqui não foi bom, meu resultado não tá bom, mas eu sei o que eu preciso fazer para melhorar. Eu vou conseguir. Olha só, duas vertentes completamente diferentes depois de um feedback. De um feedback. Eu posso usar a mesma ferramenta para fazer os dois feedbacks, mas depende da forma como eu conduzo essa conversa, né? O que eu preciso fazer para trazer essa confiança? A pessoa precisa de autocrítica e eu tenho que levar para ela. Assim, ela errou, tudo bem, eu vou falar para ela que ela errou, mas ela precisa entender e ela precisa também se analisar. Porque nós encontramos no mercado, nós encontramos nas equipes, gestores que dão feedback, que falam que a pessoa errou, mas a pessoa não reconhece. Sabe, a pessoa acha que o gestor está perseguindo, a pessoa acha que o gestor é chato, que o gestor está pegando no pé. A pessoa não reconhece. E quando isso acontece, o fluxo não vai, não funciona, fica travado, ela não evolui, porque é a mentalidade, é o mindset que atrapalha o processo, né? Então, para levar esse nível, né, de confiança, esse nível de energia, né, de motivação, eu preciso me atentar a esses 4 pilares aí. Autocrítica, se a pessoa não tem, então eu preciso ajudar ela a desenvolver. Essa autocrítica, ela não pode ser exagerada, porque senão vira sabotagem. A gente já viu isso na aula passada. Mas se não existir autocrítica, a pessoa também está se sabotando. Ou seja, nenhum excesso ele traz benefícios. Todo excesso ele é prejudicial. Todo excesso ele é prejudicial. Então, a pessoa tem que ter autocrítica no nível. Não pode ser de mais, também não pode ser de menos. Ela tem que ter autocrítica, né? A pessoa precisa entender onde ela é boa e ela precisa entender onde ela não é boa. Isso não é demagogia, né? Não é aquela psicologia organizacional, não. A pessoa tem que entender que ela não é boa em determinadas coisas. Eu tenho uma dificuldade extrema em fazer venda individual. Cara, eu entendo o processo de venda todo. Tenho conteúdo, técnica de vendas um monte, mas eu não sou boa nisso. E eu sei que eu não sou boa nisso. Percebe? Sabendo disso, eu não vou me colocar numa função de vendas, acreditando que eu vou, sei lá, dar uma oportunidade para a sorte. Sabe? Percebe que você tem aí uma autonomia. E isso faz parte da sua autoconfiança. Você sabe que você é bom em tal coisa. E é aí que você vai focar nas suas fortalezas. Então, tem algumas coisas que eu não me proponho, porque eu me conheço, porque eu sei
eu sei dos meus objetivos, eu tenho esse nível de consciência, eu tenho esse nível de crítica. E é importante a gente ter esse nível de crítica. E é importante o nosso colaborador também ter. Sabe, quando tem aquele processo seletivo, que você olha para a pessoa e fala, meu Deus, mas fulano está se propondo a esse cargo. Sabe, coitado. Mas, gente, não é maldade da pessoa, ela precisa de esclarecimento, ela precisa de instrução, ela precisa de alguém para ensinar, mas ninguém fala. Sabe quando a pessoa fica o tempo todo lutando para fazer uma coisa, sonhando com aquilo, e você olha e vê que não vai dar, mas ninguém fala. Acontece isso nas equipes. Acontece muito isso nas equipes. E a pessoa cria sonhos que vão ficar eternamente sonhos. A pessoa não vai conseguir desenvolver aquela habilidade, não vai conseguir ser competente. Então, olha só o nível de desenvolvimento que nós estamos falando. E aqui a gente ainda não entrou em perfil. A gente não entrou em perfil ainda. Lá na frente que a gente vai falar de perfil. Mas ainda não entramos no perfil, que é um outro complemento para esse desenvolvimento. Mas até então, nós estamos falando da pessoa. Sabe? Entrando a fundo nessa energia de competência, que não é só conhecimento. Sabe? Não é só conhecimento. A pessoa precisa ter clareza do que ela está aprendendo. Porque o nosso organismo, ele precisa ver progresso. Nós já falamos isso também, mas eu quero repetir porque isso é muito importante. O nosso organismo, ele é feito dessa maneira. A gente precisa ver progresso. Então, é tão simples de entender. Imagina uma pessoa que está passando por uma situação terrível, assim, uma pessoa que faliu, sabe? Tinha uma condição financeira, tinha empresas com resultado, e de repente a pessoa faliu. Vai acontecer nesse cenário que a gente está vivendo agora. Vai acontecer. Mas sabe o que é a pessoa olhar e não ver nada? A pessoa está totalmente assim, ela apanhou, levou uma surra da vida. Mas a pessoa olha para isso tudo e ainda assim ela acredita. E ela está de pé. Por quê? Porque não é o resultado fim que nos move. Não é atingir os sonhos que nos move. O que nos move é ser melhor todo dia, um pouquinho, é a jornada. Sabe? Tanto é verdade que quando a gente consegue atingir uma meta, rapidamente a gente cria outra. Rapidamente você cria outra. Você não para quando você consegue atingir aquela meta. Porque a gente tem necessidade de progredir, tem necessidade de crescer, a necessidade de crescimento que está lá nas necessidades humanas básicas. Então, nós temos necessidade de progresso. Quando eu levo isso para a minha equipe, então, essa pessoa precisa entender que hoje ela sabe mais do que ontem, que hoje ela está melhor do que ontem, porque eu mantenho a motivação. Eu mantenho a motivação. Esse também é o calcanhar de Aquiles de muitas organizações. Principalmente quando chega o fim de ano, tem muitas cotações assim, workshop para motivação, palestra para aumentar a motivação da equipe. No início do ano, vamos começar com gás total. Então, traz um palestrante para falar sobre motivação. Gente, não é aí. Não é aí que se trabalha a motivação. Percebe que isso é um contexto, assim, é um processo que está acontecendo na gestão. Está acontecendo na gestão. Então, se eu consigo atingir esses 4 pilares e o meu foco é levar esse nível de mentalidade para as pessoas, aí com certeza eu vou desenvolver habilidades. Com certeza eu vou desenvolver habilidades. E quando essas habilidades são desenvolvidas, o que é a habilidade? É a pessoa saber fazer. É a pessoa saber fazer. Quando essas habilidades estão desenvolvidas, ou seja, a pessoa está exercendo a função, né? Ela já está trabalhando, ela já sabe trabalhar, né? Se ela foi contratada para atender, ela já sabe atender, eu posso confiar que a pessoa vai fazer um bom atendimento.
aí não é o final do processo. Esse é o começo do processo. Porque a habilidade, ela não é igual à competência. A habilidade não é igual à competência. A habilidade é o primeiro passo da competência. E quando eu falo competência, eu estou trazendo naquela abordagem assim de excelência, sabe? De desenvolver uma função, um cargo, de desenvolver uma atividade com excelência. De forma que, se acontecer um processo de mudança, ainda que tenha um processo de mudança, a pessoa vai conseguir se sair bem naquela situação. Sabe? Ela vai conseguir ter jogo de cintura, ela vai conseguir se virar, vai conseguir ter resultado mesmo naquela situação. Essa competência é que torna a equipe autogerenciável. Sabe o que é a equipe autogerenciável? É quando a equipe funciona, mesmo que o gestor não esteja lá. Se o gestor sair de férias, se o gestor adoecer, se acontecer um problema, um acidente, a equipe funciona, mesmo sem o gestor. Isso é uma equipe autogerenciável. Então, para eu atingir esse nível, eu preciso ter na minha equipe pessoas competentes. E ser competente não é só saber fazer a função. Não é só saber fazer a função. Aí aqui nós iniciamos no processo que é o processo de desenvolvimento individual. A partir do momento que a pessoa sabe fazer a função dela, então eu entro nos aspectos comportamentais, que são a atitude. O que é a atitude? É a pessoa ter posicionamento correto. É a pessoa ter decisões assertivas. É a pessoa saber o que fazer. Não é só saber fazer, ela saber também o que fazer quando acontecem as situações do dia a dia. A atitude é o comportamento, são as decisões diárias, é o posicionamento diário. E aqui eu tenho uma literatura também para compartilhar com vocês. Eu até tenho esse livro, não sei se ele está aqui. Esse livro fala da teoria do efeito porco-espinho na gestão. O que é o efeito porco-espinho? Você está próximo o suficiente para aquecer, né? E quando você aquece, você não morre de frio, nem você, nem os outros, né? É estar próximo o suficiente para aquecer, mas está distante o suficiente para o espinho do outro não te furar e nem o seu espinho furar o outro. Tá, percebe? É uma questão de posicionamento. É aqui que aquelas consultorias de identidade pública, né, que trabalham, esses grandes gestores trabalham essa questão da identidade pública, às vezes contratam um profissional especialista para atuar nessa identidade pública, ou seja, é a maneira como você se posiciona, é a maneira como você quer ser reconhecido. O que você quer fortalecer para que as pessoas te percebam assim? Como, por exemplo, se eu perguntar assim, gente, me traz aí, vem à memória uma pessoa que é um grande empresário, um grande empreendedor no Brasil. Uma pessoa que é reconhecida porque ele é bom no que faz, é uma pessoa visionária. Quem vem à mente? Fala aí, pode falar. A minha Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Luísa Trajano, perfeito. Tem outra pessoa? Quem mais? Vem alguém à mente? Janete Vaz. Janete Vaz, Seiling. Quem mais? Primo Rico, Tiago Nigro. Tiago Nigro, perfeito. Quem mais? Tem mais alguém? Cacau Show? Da Cacau Show? Eu esqueci o nome dele. Sandro, não. Eu também esqueci, mas eu sei. Ale alguma coisa. Ale Costa. Ale Costa. Ale Costa. É. Tá vendo? Quando a gente pede uma referência de pessoas nesse nicho, vem aí um monte de gente na cabeça. Mas por quê? Você conhece eles? Sabe se eles são bons mesmo do jeito que falam? Já trabalhou? A gente ouviu falar.
Percebe? Ouviu falar que alguém trabalhou, ou porque teve uma matéria nas mídias, nas redes sociais, ou porque você, sei lá, viu uma reportagem da empresa X e aí você criou uma imagem, foi uma imagem pública, que ele quis passar. Esses grandes empresários trabalham, eu não sei o nome correto, não sei se é branding, eu acho que é isso. Não lembro, tem uma área que atua especificamente nesse trabalho de criar uma identidade pública onde a pessoa queira ser reconhecido por aquela competência, por aquela habilidade. Né? Esse é um pedaço do processo. Porque não adianta eu criar uma imagem e sustentar aquela imagem se essa imagem não é verdadeira. Porque isso não vai se sustentar por muito tempo. Percebe? Não se sustenta por muito tempo. Então, para que eu consiga esse nível de identidade pública, esse nível de posicionamento, esse nível, né, de reconhecimento, eu preciso ter valores alinhados com esse propósito. E quando eu falo de valores aqui dentro contempla as crenças. Contempla as crenças. Quais são as crenças? Olha, eu realmente acredito que a verdade, um exemplo, eu realmente acredito que a verdade ela tem que estar acima de tudo nas negociações. É uma crença, às vezes é uma crença inconsciente. Se a pessoa tem essa crença e lá na prática ela vai fazer uma negociação fraudulenta, a pessoa fica desconfortável, ela não consegue. Percebe que isso vai além das escolhas, isso vai além da competência técnica, isso vai além do conhecimento técnico. Eu tive um problema com uma organização, eu pedi para sair dessa organização porque eu não estava conseguindo continuar com o plano comercial da empresa. Então, assim, era ótima a empresa, ótima. Só que o plano de vendas passava por um processo de vendas muito agressivo, era uma técnica de vendas, assim, da neurociência. Sabe? Uma técnica de vendas fantástica, com indução. Gente, era fantástica aquela técnica de vendas, fantástica. Aquela pessoa que sentava, se você conduzisse, a pessoa até chorava na sua frente. Tem algumas organizações que são assim, né? Que trabalham no emocional. Até então, tudo bem. Até então, tudo bem. Só que eu não me sentia à vontade com meias verdades. Eu já até compartilhei isso com vocês com a turma passada do curso. Eles não mentiam, né? Eles não enganavam o cliente. Mas as coisas não eram claras. Porque se fosse claro, não vendia tanto que vendia. Entendeu? Então, os clientes depois iam com o tempo descobrindo o que era de fato, mas não era nada que viesse trazer prejuízo financeiro para esse cliente, mas eram coisas que deixavam a pessoa chateada. Entende? Então, tem a ver com valores. Porque o posicionamento estava correto, plano de carreira correto, conhecimento técnico para fazer isso correto, mas não funcionou. Não estava fluindo. Não estava gerando o resultado que eu gostaria e nem o resultado que eles gostariam. Então, esses valores também são pessoais, mas o mais importante não é expor esses valores, não é isso. O mais importante é que esses valores estejam alinhados. Sabe o que é alinhado? Esteja alinhado com o propósito, com o objetivo e com o caminho que você está trilhando. Ou seja, o caminho é a excelência, o caminho é a competência. Mas se algo trava esse processo, então não vou chegar na competência. Para eu chegar na competência, esse fluxo tem que estar funcionando, ele tem que fluir, senão eu não chego lá no fundo. Por que as empresas, no plano de negócios, têm valores? Visão, missão, valores. Por quê? Isso conecta as pessoas. Isso conecta os clientes.
Isso conecta as negociações. Percebe? Então, esse processo de competência, ele tem que passar também por esses valores. Se eu quero ter competência, os meus valores têm que estar alinhados com essa atividade. Eu não posso ter impedimento emocional, vamos assim dizer. Falar, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Ai, será que eu vou ser cobrado por isso? Será que eu vou ser punido por isso? Será que eu estou plantando coisa ruim? Não importa qual seja a crença, não importa qual seja o valor, desde que ele esteja alinhado. Tem que estar alinhado, né? E se eu tenho esses passos aqui em desenvolvimento, então, no fim das contas, eu vou ter energia para fazer o que eu faço. Então, aquela energia, aí sim, aqui se confunde o trabalho externo, que é o trabalho motivacional, que é feito por consultorias, que é feito por palestrantes, né? Aqueles showman, né? Que é muito legal, o treinamento, o workshop é muito bacana. Realmente trabalha com a energia, gera energia. Mas se essa energia não estiver no fluxo, você tem um workshop na sexta e na segunda está todo mundo desmotivado. Na segunda-feira volta tudo a ser o que era antes. Você tem um workshop no início do ano, né, para abrir o ano de trabalho, e no mês de fevereiro está todo mundo cabisbaixo lá, desanimado, sem querer trabalhar, querendo pedir demissão, sem saber para onde vai, sem saber o que faz. Percebe? A energia aqui, ela vem no último. Por quê? A energia tem a ver com querer fazer aquilo que você escolheu fazer. Então, se tudo está alinhado desde o início, você se sente bem, você se sente em crescimento, né? Você se propõe a aprender, a desenvolver habilidades, a superar as frustrações, né? A ter jogo de cintura nos momentos de mudança, a não desistir. Você tem tudo isso. E você quer. E você quer. Aqui sim eu trabalho motivação. Esse aqui é o quadro assim, de resumo de um processo de gestão, quando a gente fala gestão por competências. É tão bonito, né? Porque é uma teoria que é assim, aclamada no mundo corporativo. Nossa, o que você faz? Gestão por competências. Eu trabalho assim, tá? Me explica como é isso. E as pessoas não sabem explicar. Gente, eu faço processo seletivo, né? Eu faço também processo seletivo. Tem coisas que no currículo são maravilhosas. Você olha assim e fala, meu Deus, mas que coisa mais linda. Como pode essa pessoa aqui é perfeita, é maravilhosa. Tá, me explica aqui, como você coloca isso aqui em prática? A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Aí nós temos no mercado uma gestão mediana, que é aceita. O que é o mediano? Tá dando resultado, beleza. Podia ser melhor, mas tá bom. Tá dando resultado, então vamos continuar assim. Ai, vamos aumentar a meta. Tá, mas não deu. Tudo bem, então vamos contratar uma consultoria para fazer treinamento que vai melhorar. Aí você vai e gasta, separa o orçamento, contrata. Ai, melhorou um pouco, mas, poxa, tinha que ser melhor. Então, vamos contratar um motivacional para fazer uma palestra de programação neurolinguística que vai dar certo. Aí você gasta mais um orçamento com tal coisa. Ah, melhorou um pouquinho, mas não é isso ainda. Ah, vamos fazer, então, um team coaching. E o negócio sempre está ali, sabe? Parece que está enrolado, não flui, não está ruim, mas também não está assim essas coisas todas. Entra um ano, sai um ano, e é mais ou menos o mesmo cenário, são mais ou menos os mesmos problemas, são mais ou menos os mesmos resultados. Então, olha só, isso é aceito coletivamente. E as soluções também são assim, coletivamente as mesmas. São as mesmas. Mas a gente quer resultado diferente. E nas organizações que têm um processo de gestão baseado nisso, aí sim são empresas diferentes.
São empresas que geram resultados diferentes, são empresas que crescem, são empresas que dão conta de superar os desafios, crises, mudanças de cenário e tudo mais. Nessa mudança de cenário que a gente está vivendo agora, muitas empresas não vão suportar. Muitas vão fechar portas, outras vão ficar totalmente endividadas por muito tempo. Muitos vão reduzir o quadro de funcionários. Aí o funcionário que fica vai fazer função de 2. Isso vai gerar um problema interno. E se o gestor não der conta de resolver, manda embora e contrata outro. Esse é o comum que a gente encontra no mercado. Aí a nossa escolha, que é esse o meu propósito. Esse é o meu propósito com esse curso. Tudo isso aqui, teoricamente, nos faz entender um funcionamento humano diferente daquilo que a gente costuma ver, né? Nos livros, nas palestras, nos cursos. Mas ter uma gestão com base nisso é escolha. É escolha. Assim, eu posso escolher ser um gestor na média do mercado, ou eu posso escolher fazer a diferença. Isso não significa que eu vou ter aumento de salário porque eu sou top das galáxias, ou que eu vou ser promovido 1, 2, 3, 4 vezes, não. Mas você está contribuindo para um mundo melhor. Você está contribuindo para o bem. Você está contribuindo para o crescimento das pessoas. E o reconhecimento disso não é dinheiro, não é só dinheiro. E aí é uma decisão pessoal, sabe, de fazer a diferença. Algumas pessoas têm essa necessidade ardendo dentro deles. Outras pessoas não. Outras pessoas não se importam em só contratar e demitir, contratar e demitir. E aí é essa reflexão que eu quero deixar, né? Até que ponto nós realmente estamos dispostos a se entregar para um novo, para gerar esse nível de influência ao meu redor, muitas vezes até de um colaborador se tornar mais competente do que eu mesmo. Alguns gestores têm problema com isso. Se tiver uma pessoa muito bom por perto, ele quer logo mandar embora com medo de puxar a rasteira, né, o tapete. Só que olha a mentalidade, isso é uma mentalidade coletiva, é uma cultura corporativa. Até que ponto essa cultura é boa para mim? Até que ponto eu vou continuar absorvendo essa cultura? Ou qual é a cultura que eu quero? Qual é o posicionamento que eu quero ter? Qual é a identidade pública que eu quero ser reconhecido? Por onde eu passar? Aqui não se trata só de uma função em uma empresa. Não, isso se trata da pessoa. Independente da empresa. Hoje eu estou na empresa A, eu sou reconhecido por isso. E amanhã eu vou para a empresa B, C, D, eu sou reconhecido por isso. E as pessoas veem, tem credibilidade. Eu tenho credibilidade com isso. E vem depois uma oportunidade e você talvez já tenha a pessoa certa para você convidar para essa oportunidade. E você tem certeza que vai dar certo, você pode contar com essa pessoa, mesmo que tenha problema, porque conflito vai ter, né? Errado é se não tiver. É normal ter conflito, mas esse conflito tem que servir para crescimento e não para atrapalhar o crescimento. Esse é o fluxo. E enquanto gestor, qual a base para eu trabalhar isso? Como eu vou promover isso? A gente já sabe que as pessoas aprendem por repetição. Tanto que a aula passada nós falamos disso, né? Dos estímulos ao cérebro. Quanto mais eu repito aquilo, quanto mais eu aplico, melhor eu fico até chegar à maestria. Hoje a gente está falando de competência. As bases para eu conseguir atingir com a minha equipe não são respostas prontas. Então, isso aqui, gente, isso aqui faz toda a diferença. Porque se eu levar respostas prontas, discursos prontos, muitas das pessoas não recebem esse discurso. Sabe? Então, qual é o meu papel? Eu levo perguntas
Por quê? A resposta tem que vir da pessoa. Então, essa é uma estratégia de gestão. Então, ou seja, é uma coisa que a gente precisa se policiar, porque normalmente a gente vai assim, falando, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, você faça assim, deixa de fazer isso, e a gente já leva a solução. E essa estratégia ela não é muito assertiva. Se eu trabalho com as ferramentas da forma inversa, eu trabalho com perguntas. E eu influencio a pessoa a encontrar as respostas. Essa é mais efetiva. Porque a decisão é dele. Lembra do processo decisório que a gente está falando desde o primeiro encontro? A decisão é da pessoa. Então, o meu papel é instrumento. Eu sou só instrumento. Eu vou influenciar. Então, se eu trabalho com perguntas, facilita esse processo. Facilita esse processo. Então, esses 4 pontos aqui, é isso aqui que eu tenho que focar. Autocrítica, forças e fraquezas, o processo de aprendizagem, a pessoa tem que ter consciência disso. E se precisa mudar, o que? O que mudar? Né? Então, os 4 pontos. Deixem isso aí anotado, né? Gravem isso aí, porque isso são os pilares, tá? Desse desenvolvimento de competência, são os pilares. E como eu vou fazer isso com o meu colaborador? Então, numa conversa do dia a dia, num relacionamento do dia a dia, o que eu vou fazer? Eu vou levar perguntas para ele que façam ele pensar sobre isso. Aqui eu tenho alguns exemplos. Pode ser diferente a pergunta, desde que leve para aquela consciência, né? Por que você deseja isso? Por que dessa maneira? Pode ser diferente? Né? O que você realmente precisa? Vamos pensar junto aqui. O que realmente está faltando? São perguntas, devem estar levando, você está induzindo essa pessoa a raciocinar, a refletir sobre os pilares que você tem ali da sua gestão. Temos algumas pessoas que às vezes são teimosas, né? Eu sou assim, gente, eu confesso para vocês. Eu sou um pouco teimosa. Então, a pergunta, no caso, que eu tenho que me fazer é assim, por que isso é tão importante? Por quê? Por que eu estou querendo tanto fazer dessa maneira? E me forçar a refletir sobre esses motivos, sabe? O que realmente importa? O que é mais importante? Às vezes a gente tem uma decisão difícil para tomar, às vezes o colaborador tem uma decisão difícil para tomar, ele não sabe o que escolher. Então, o que é realmente mais importante? Quando a gente parte do que é mais importante, aí fica mais fácil tomar a decisão. Fica mais fácil escolher. E o que você espera? Especificamente, qual é o resultado? E a partir disso, a gente trabalha com o plano de ação. Agora, se é exatamente isso que a gente precisa, então, para atingir esse plano de ação, a gente trabalha dessa maneira. Lá no coaching tem até uma ferramenta que é o roadmap, que trabalha assim, de trás para frente, né? Então, é mais ou menos essa técnica, é mais ou menos esse raciocínio, o mesmo raciocínio daquela ferramenta. O que realmente você quer? Qual especificamente é o objetivo? Então, a partir disso, vamos traçar o planejamento. O que a gente vai fazer para atingir? E sobre o aprendizado, às vezes a rotina é tão intensa, é tudo tão corrido, que a gente nem tem tempo para parar para pensar sobre isso, para analisar sobre tudo que nós estamos aprendendo nessa jornada. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Assim, até na Bíblia, né, ensina sobre meditar. Meditar, né, na palavra. Não é só ler a palavra, é meditar também. A gente precisa parar um tempo para internalizar tudo isso, porque senão não vai entrar. Vai passar batido, não vai fazer efeito. Então, a gente precisa disso. E a partir dessa clareza, fica fácil definir o primeiro passo. Por onde começar? Eu não posso comer o bolo todo de uma vez, mas eu posso fatiar e comer fatia por fatia, né? Pedaço por pedaço. Vamos um passo de cada vez.
E assim a gente conduz as pessoas para esse nível de excelência, para esse nível de desenvolvimento. Ok, gente? Até aqui? E aí entra aquela questão da matriz SWOT, né? Perfeito. Que dá para encaixar. Oportunidades, E forças. também a mais conhecida como FOFA, né? O pessoal conhece como FOFA, que é a força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Isso, exatamente. Eu gosto muito da SWOT, uso a SWOT, e uso também uma outra, eu estou com ela até aberta aqui, deixa eu mostrar para vocês. É como se fosse um resuminho, Gilton. Deixa eu compartilhar aqui, tem o Word. Aqui. Aqui é a análise do campo de forças. É bem parecido, só que ela é mais simples. Ó, a situação atual nesse quadro, situação desejada aqui, e as forças impulsionadoras, que seria as oportunidades lá do SWOT, e as forças contrárias, que são as ameaças. Aí, nesse caso, a partir da situação desejada, pensando nessa situação desejada, você analisa tudo que é ponto forte, que você já tem, e tudo que é impedimento, que você já tem. Aí isso aqui dá uma clareza. Gente, eu vou mandar lá no grupo, se vocês puderem, quem tiver a SWOT, complementa e faça esse exercício para vocês verem como é, assim, dá uma clareza, uma visão tão bacana, e aí a gente consegue definir um plano de ação. É mais fácil de definir um plano de ação. Então, o gestor, eu vou compartilhar esse arquivo com vocês lá também. O gestor, muitas vezes a gente precisa dessa clareza para ajudar a pessoa a entrar em ação, né? Porque algumas pessoas não têm essa iniciativa. Outras sim, outras têm. Mas algumas pessoas não têm essa iniciativa. E se a gente tem uma ferramenta, se você tem uma ferramenta para conduzir, é mais fácil da pessoa não ficar na paralisia, né? Ou talvez da pessoa também não ficar patinando, né? Procrastinando. Porque fica claro. E você depois pode cobrar, porque vocês conversaram juntos, definiram juntos, não foi uma coisa imposta. Às vezes o colaborador fala isso, mas eu não fiz porque não deu, você não sabe como é que é a rotina, não deu tempo. Mas na verdade ele não fez porque ele não se comprometeu. Não é porque não deu tempo, é porque ele mesmo não entendeu que aquilo era bom para ele. Ele acha que é você que está mandando ele fazer, né? E aí muda a percepção, muda o cenário, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu parar agora de gravar, que essa parte é só para quem está no presencial.